Amigos do esporte, boa noite. O assunto é Copa Libertadores da América, fase quarta de final. Destaque para o clássico, jogo da volta. Santos e Grêmio amanhã, quarta-feira, 16 de dezembro, às 7h15, direto da Vila Belmiro. O Santos jogando pelo empate, já que no jogo de ida, na última quarta-feira, foi até Porto Alegre e conquistou o empate de 1-1, poderia ter saído com a vitória, mas o Grêmio, valente, mortal como sempre, buscou o empate até os últimos minutos e conseguiu. Outro empate de 1-1, a decisão será nos pênaltis. Empate com mais de um gol de diferença da Grêmio na semifinalista, já que conta o critério do gol marcado fora. Para o Santos, uma simples vitória, ou até mesmo para o Grêmio também, dá a classificação à próxima fase. Promessa de um grande jogo, como eu sempre costumo falar. Santos que não poderá contar com Pituca, que está suspenso, e Soteldo, que testou para a Covid-19, mas em compensação tem a volta de Arthur Gomes. Já pelo lado do Grêmio, a expectativa é com o retorno de Jean-Pierre. O jogador está relacionado e a esperança da torcida tricolor gaúcha é que esse jogador possa participar dessa partida e fazer a diferença, dando a vitória ao Imortal. Jogão de bola, 7h15, transmissão Fox Sports TV fechada. Promessa de um grande jogo. Eu acredito, como acreditei no jogo de ida, coloquei no vídeo pré-jogo anterior 3-1 para o Grêmio, mas o Santos foi valente, foi até lá e conquistou um importante resultado. Mas ainda assim, sou mais Grêmio pelo histórico, por tudo que essa equipe representa na Libertadores para os brasileiros, em especial para a torcida gremista e por toda a força. Grêmio, time frio, calculista, que não se abala independente se sair na frente ou não, e independente se está jogando dentro de casa ou não também. E para completar essa minha expectativa, essa minha confiança na classificação gremista, a equipe costuma, mesmo quando joga o primeiro jogo de ida, ou seja, nas suas dependências, mal, ruim, como foi contra o Santos na última quarta-feira, costuma jogar muito melhor e ser muito mais competitiva quando busca a sua classificação jogando em território inimigo, no bom sentido. Jogão de bola, Marinho é a grande esperança, Marinho é a cereja do bolo da equipe santista e o alvinegro praiano aposta nesse jogador, nas suas qualidades, no bom, ou melhor, no grande momento do atleta para buscar essa classificação. Pelo lado do Grêmio, repito, ataque, PP, Jean-Pierre e Diego Souza, caso jogue os três, logo de cara, é um ataque muito forte, muito poderoso e pode sim conquistar uma vitória amanhã na Vila Belmiro. Lembrando que no jogo do primeiro turno pelo Campeonato Brasileiro, Vitória Santista 2-1, um jogo marcado de muita polêmica, muita reclamação por parte da equipe gremista, enfim, lances de pênalti que poderia ser revisado com mais perfeição, isso não vem ao caso. Ali é outro campeonato, Libertadores é totalmente diferente. Santos que vem de uma goleada sinistra contra o Flamengo, perdeu no Maracanã pelo placar de 4-1, mas é um jogo à parte. O Santos estava totalmente desfigurado no bom sentido, era uma equipe intermediária. Cuca deixou bem claro numa entrevista, mas eu acredito que o treinador se incomodou com a derrota, mas tentou disfarçar que esse resultado negativo contra o Flamengo não vai abalar o time para o jogo da próxima quarta-feira, mas a verdade é que em véspera de uma grande decisão, tomar uma goleada, mesmo que seja no campeonato paralelo, não é nada interessante. Pelo lado do Grêmio, foi até Goiás, empate de 0-0 contra uma equipe que está lutando pela zona do rebaixamento, ou melhor, contra a zona do rebaixamento, e Renato Gaúcho, como sempre, ele prioriza a Libertadores, mesclou o time, enfim, não foi um resultado muito bom para as pretensões na tabela do Brasileirão para a equipe gremista. Lembrando, campeonato totalmente distinto, a pegada agora é outra, e esses dois jogos não devem levar-se em consideração, mas vale ressaltar que o resultado do Santos foi muito mais preocupante. Repito, mesmo com todos esses prós e contras que envolveu aquela partida, o Grêmio chega mais confiante, mas a confiança do Santos também é visível. A equipe conquistou um importante resultado fora, se empatar de 0-0 está classificada, mas eu vejo um Grêmio, melhor dizendo, muito mais capacitado, muito mais cascudo, muito mais decisivo nesse tipo de jogo e pelo momento que vive. Lembrando que o Grêmio buscou na reta final da Libertadores, fase de classificação, uma classificação muito
contundente, muito convincente. A equipe ganhou quando não poderia perder mais e a equipe buscou nos últimos minutos no jogo de ida, mesmo sendo o resultado ruim. Não era isso que a torcida gremista esperava, mas buscou o empate, aquele golzinho que pode contar muito em busca dessa classificação amanhã às 7h15 na Vila Belmiro. Promessa de um grande jogo, eu sou mais Grêmio, 2-1 amanhã para cima do Santos e classificação garantida. Lembrando, aqui o canal não tem bandeira, não tem clubismo e não tem manipulação. Eu falo o que penso, o que acredito, independente do resultado final. O importante é uma análise com coerência e com verdade para você que acompanha o canal. Como alguns torcedores do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras conversaram comigo bastante durante a semana e me perguntaram: Silvano, o que é que você achou da derrota do Tricolor Paulista, você que fez o pré-jogo, colocando vitória do Tricolor por 2-1, de repente o Corinthians foi lá, venceu. Eu expliquei no pré-jogo o que é esse Corinthians, o que é esse clássico, o que é o São Paulo, o que é o momento dos dois, independente do resultado final. 1-0 Corinthians. E para o jogo da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro, eu acredito no empate no Morumbi, 1-1. São Paulo, na minha opinião, pelo que eu vi, sentiu o golpe. E o Atlético Mineiro descontou uma derrota contra o Atlético Paranaense, aquele revés no jogo do primeiro turno, 2-0 no Mineirão. Foi lá em Curitiba e conquistou um importante resultado, 1-0. Eu coloquei 1-1 na minha tabela de palpite. E o Atlético Mineiro chega muito mais confiante. Jogo equilibrado, os dois estão praticamente empatados em quase tudo em termos de aproveitamento. E detalhe, o Atlético é uma equipe que é 8-80, ou ganha ou perde. E o São Paulo está no equilíbrio, está numa pegada muito forte, buscando o título do campeonato. São Paulo que teve naquele jogo contra o Flamengo um divisor de águas para suas reais pretensões no Campeonato Brasileiro, naquela goleada de 4-2, 4-1, se não falar a memória. E o São Paulo tem nesse jogo contra o Atlético outro divisor de águas. Em que sentido? Uma derrota para o Atlético Mineiro, mesmo o São Paulo tendo essa pontuação, mesmo o São Paulo tendo essa qualidade, essa crescente na reta final do campeonato. Eu acredito que vai por fim as pretensões do tricolor paulista à conquista de campeonato. Vai abalar ainda mais psicologicamente, a torcida vai pressionar, vai vir as polêmicas, aquelas brincadeiras entre aspas de jogador com o treinador, ela vai dar uma cessada e a equipe pode perder a confiança e se desequilibrar nos jogos seguintes do Brasileirão. Então uma derrota para o Atlético Mineiro, eu acredito que vai jogar aquele balde de água fria nas pretensões do tricolor paulista. Um empate não é ruim num todo, nem para o Atlético Mineiro, nem para o São Paulo. Por isso eu acredito no empate de 1-1. O Atlético vem aqui para não perder, mas a contar pela derrota do São Paulo contra o seu maior rival, que está inferiorizado na tabela do Brasileiro em termos de qualidade técnica, entre aspas, o Atlético chega muito mais confiante e esperançoso de uma vitória. Promessa de um outro grande jogo. Jogo de bastante disputa, de bastante equilíbrio, 1-1, na minha opinião. Agora é esperar para ver. Boa noite a todos e até a próxima. E quanto ao jogo do River Plate, que é o time que eu torço lá na Argentina contra o Nacional, jogo da volta, ganhou no jogo de ida pelo placar de 3-0, eu acredito num 2-1 para o River Plate jogando fora. Lembrando que hoje o Palmeiras conquistou um importante resultado contra o Libertad, jogo da volta, 3-0 e classificação muito mais que garantida. Boa noite a todos e até a próxima e uma ótima quarta-feira, já são meia-noite, finalizando o vídeo desse pré-jogo Santos e Grêmio, jogo da volta, quartas de final da Libertadores da América 2020. Boa noite a todos e até a próxima.